O LEO, Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia, é um espaço que congrega médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, com ampla experiência em clínica e pesquisa nas áreas de audição, laringologia e voz. O LEO fica na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. As linhas de pesquisa atualmente vigentes no LEO são otologia e cirurgia, antioxidantes e otoproteção do sistema auditivo, implante coclear, deglutição e disfagia, filtragem Capstrel da qualidade vocal de surdos usuários de implante coclear, uso do laser na terapia de voz, doenças degenerativas e envelhecimento vocal e da laringe, e aperfeiçoamento da performance comunicativa. Doutor, nossa próxima pergunta é: por que alguns pacientes se queixam de recuperarem o olfato, mas não sentirem o cheiro correto ou o cheiro que deveriam sentir? Sim, esse fenômeno, né, da pessoa recuperar o olfato e não sentir o cheiro que ele era, né, vamos dar um exemplo, ele coloca lá, está sentindo o cheiro do café, coloca exposto ao café, mas sente outro cheiro, de fumaça, por exemplo, que é muito comum a pessoa falar, não, mas estou sentindo cheiro de fumaça, isso aqui não é café, é fumaça. Isso é chamado de paraosmia, né? O nome correto é a distorção da percepção do cheiro. Você está exposto a um cheiro e sente outro cheiro. Isso é muito comum no COVID, né? Porque a principal teoria do que isso acontece, como assim que eu acabei de explicar como a gente perde o olfato, existe uma lesão, né, nesse neuroepitélio. O neuroepitélio fica lesionado, muito pelo acometimento do coronavírus naquelas células de sustentação do nariz, e a partir daí começa uma recuperação. Como toda lesão, tem uma recuperação, felizmente, né? E essa recuperação, os neurônios começam a recuperar de forma assimétrica. Naquela hora que eu expliquei o neurônio verde, o neurônio amarelo, o neurônio vermelho, para sentir o cheiro do morango, né? Vamos dizer, houve uma lesão em todos os neurônios, e o neurônio verde e amarelo começa a recuperar mais rápido. E a recuperação do vermelho e azul é mais lenta. E aí, por esse mecanismo é uma hipótese, né, que os cientistas levantaram, mecanismos de recuperação assimétrica desses neurônios, que você, a partir do momento que você é exposto a um cheiro do café, você começa a sentir cheiro de fumaça. Apesar de ser uma coisa inicialmente ruim, né, é um bom prognóstico, significa que você está em recuperação. Então é melhor ver aquele problema, né? Você está com meio copo de água, está morrendo de sede, é melhor você olhar, ainda bem que tem meio copo de água, estou recuperando o olfato, e normalmente a sequência, né, com treinamento, com os tratamentos que a gente acaba utilizando, esses pacientes costumam evoluir de forma positiva, né, positiva. Então, nem todo mundo, né, vai ter esse problema, chamado de parosmia, né, felizmente. Depois que a pessoa perde o olfato, em torno de 15 dias, ele já começa a ter uma recuperação. Isso logo no começo. Mas ainda não vai estar completamente. Você vai estar com 50% da sua capacidade olfativa. E aí passa um mês, já melhorar. Com 2 meses, a princípio, você volta aos seus níveis normais, a grande maioria das pessoas. Mais de 80%, em 2 meses, está aí com o seu olfato recuperado. Porém, uma taxa entre 3% a 5% pode ficar, sim, com a chamada anosmia. Anosmia que perdure aí, a gente está ainda com uma casuística aí, né, de observação, de quanto tempo essa pessoa. Tem gente que pegou no começo da pandemia, né, e até agora não recuperou. Então, passado mais de um ano sem olfato. Tem pessoas 6 meses sem olfato. Existem essas pessoas, são mais raras, mas é possível que a gente tenha que atuar nesse grupo de pessoas que perderam o olfato, né?
Doutor, e qual seria o tratamento para essas pessoas que perderam o olfato e estão com muita dificuldade de recuperação ou que não estão tendo recuperação nenhuma? Então, do ponto de vista do tratamento, né, existem dois grandes grupos que a gente acaba utilizando. O primeiro é o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. Eu vou compartilhar minha tela para apresentar para vocês um pouco do tratamento do não farmacológico. Então, como tratar coronavírus? A primeira modalidade que surgiu, né, é o treinamento olfatório. O treinamento olfatório é um tratamento não farmacológico, é um treinamento que foi desenvolvido por esse pesquisador, um dos maiores autoridades aí no mundo, né, sobre olfato, ele chama Thomas Hummel, lá de Dresden, na Alemanha. Então, o professor Hummel, ele desenvolveu um princípio que ele descreve, é que o sistema olfatório ele é modulado à exposição de odores repetidas. Então, se você repete, expõe a rosa, 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 o sistema, existe uma plasticidade neuronal. Através dessa plasticidade neuronal, você consegue recuperar o olfato. Então, baseado nesse princípio da modulação, ou seja, ele se modifica através da exposição repetida a odores, ele desenvolveu o treinamento olfatório. O que ele viu no estudo dele? Esse é o estudo que ele fez. Pacientes com perda do olfato, ambos pacientes com perda do olfato, um fez treinamento olfatório e outro não fez treinamento olfatório, e foi medir a função do olfato. No grupo que fez o treinamento olfatório, ele atingiu todos os aspectos, ele houve uma melhora. Enquanto que no grupo que não fez o treinamento olfatório, apenas 1 de 16 teve uma melhora. Ou seja, aqui enquanto 10 de 36 pessoas melhoraram de forma expressiva o olfato, nesse grupo aqui quase ninguém, né? 1 em 16 pessoas. Então, sem treinamento. Então, esse foi o princípio, o primeiro estudo pivotal, que a gente chama, que ele desenvolveu em 2009, e a partir daí ele concluiu, né, que os pacientes que fizeram treinamento olfatório melhoraram 10 pontos na score, melhoraram os limiares para rosa, limão e cravo, enquanto o funcionamento olfatório permaneceu inalterado no grupo que não fez. Resumindo, nesse trabalho ele mostrou, sim, funciona e funciona bem, né? E aí esse trabalho não ficou sustentado e não parou só lá em 2009. Surgiu várias evidências científicas, inclusive agora em 2021, um total de 600 pacientes que treinaram o olfato foi muito mais eficaz, foi eficaz em comparação com quem não fez nenhum tratamento, né? E ele mostra, tem outros estudos que mostram que o córtex cerebral se modifica quando você faz treinamento olfatório. Existe um aumento da área cortical, onde você sente o cheiro, aquele mecanismo que a gente explicou no começo, que melhora o olfato. Outro aspecto, né, existe uma meta-análise, né, para quem, os alunos que estão assistindo, né, de medicina, a meta-análise é, dentro da evidência médica, aquilo que traz resultados mais robustos em termos de um estudo científico, que você agrupa vários estudos, tá? E nessa revisão sistemática chamada de meta-análise foram agrupados 10 estudos ao longo do mundo e selecionados 639 pacientes que fizeram treinamento, e olha só o que aconteceu. Quando esse diamante ele se desloca para o lado esquerdo aqui dessa linha, favorece o tratamento, o treinamento olfatório aqui no caso, e quando ele se desloca para cá, né, a estatística, ele desfavorece o treinamento. Então você pode ver que o diamante seguiu todo para o lado esquerdo, e mostrando a eficácia nessa revisão sistemática e meta-análise, mostrando a evidência científica desse método, que é treinar. Então, ele usou esse chamado score, limiar, identificação e discriminação, e realmente conseguiu documentar que o treinamento melhora, sim, esse neuroepitélio, junto com essa parte cerebral, chamada de plasticidade neuronal. Então, ele atua nesses aspectos, o treinamento olfatório, né? Aqui um exemplo de uma ressonância nuclear magnética, que antes do treinamento, depois do treinamento, olha o que aconteceu com essas pontinhos vermelhos, eles se agruparam, ficaram bem próximos da área do olfato, né? Aqui, estudo também com treinamento olfatório de ressonância magnética funcional antes e depois. Olha o que acontece com o cérebro, ele fica todo colorido, né? Depois que você treina, né? O córtex entorrinal, e aqui antes e depois,
na região do lobo frontal, você tinha esses pontinhos, e depois do treinamento, olha só quanto que você aciona o seu cérebro. Então é fantástico o treinamento, né, sistemático, e ele tem uma evidência na medicina chamada de 1A. É a maior evidência que a gente pode ter na ciência, que o treinamento olfatório beneficia os pacientes que perdem. Essa é a conclusão do estudo, né, dessa meta-análise, bem recente. E como fazer, então, o treinamento olfatório? A gente vai explicar, né? O treinamento olfatório, então, é um treinamento repetido, estruturado, sistematizado, 2 vezes ao dia, por 3 meses no mínimo, a 14 meses, mais de um ano, você fazer esse treinamento. Manhã e noite, 4 categorias de odores, os florais, os frutados, os aromáticos e resinosos, assim como as cores e os sons têm os sons primários, né? As notas, do, ré, mi, fá, sol, né? As cores primárias, red, green, blue, né? Vermelho, azul e verde, e tem as cores do arco-íris, vamos dizer assim, né? As cores primárias nesse prisma das cores. Aí a gente vai para o odor, será que existe da mesma maneira que o som e que a mesma maneira que as cores, será que também tem os odores primários? Sim. O professor Henning, na Alemanha, lá no passado, ele já tinha descrito, ele descreve o prisma dos odores, e baseado nesse prisma dos odores, que o professor Hummel selecionou esses 4. Os odores florados, frutados, aromáticos e resinosos. Ele descartou os odores que são ruins, como fumaça, o escatol, que é o odor ruim de fezes, né? E aí, é claro que você não vai usar esses odores não prazerosos para fazer um treinamento diário, né? Então ele separou esses odores mais prazerosos para a gente treinar o olfato, sim. Essa aqui é uma foto da Chrissy Kelly, que foi uma pessoa na Inglaterra que perdeu o olfato e abriu uma ONG, né, chamada de Absent, e ali ela ajuda as pessoas que perderam o olfato pelo mundo, né? É um site bastante visitado, né, ainda mais nessa época do Covid, né? Então, o treinamento olfatório resume-se a 4 elementos, aos 4 grandes grupos: o floral representado pela rosa, o frutado pelo limão, o aromático pelo cravo e o resinoso pelo eucalipto. E como que você faz? A gente orienta, né, usar essas essências 2 vezes ao dia. Esse aqui é a manipulação, tem uma bolinha de algodão e a essência de eucalipto. Bolinha de rosa e essência de rosa, limão e cravo, e assim por diante, né? Esse é o kit original, prescrito pelo Dr. Hummel, na Alemanha, e a gente orienta a pessoa, né, que perdeu o olfato a fazer abre o frasquinho, inala durante 10 segundos, cada um deles, de manhã e de noite, tá? E mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, a gente pede para a pessoa lembrar, ó, estou cheirando eucalipto. Fica 10 segundos, né, que dá mais ou menos umas 3 inspirações em cada frasco, de manhã e de noite, durante no mínimo 3 meses, tá? E aí esse é o padrão que a gente orienta, né, no consultório, e a gente pede para a pessoa anotar como que ele está fazendo, né, até para melhorar a aderência ao tratamento. Então, essa tem um treinamento olfatório modificado, que é o caseiro, que você pode escolher aí esses 7 elementos, aí descrito pelo professor Marco Aurélio Fornazieri, né, um grande amigo nosso. Ele descreveu esse treinamento modificado de usar café, a baunilha, Oetker, o cravo, 10 unidades, uma colher de sopa de pasta dental, o vinagre, o mel e o suco maguari, que é um suco de maracujá, 20 ml, e você sentir todo dia de manhã, né? De manhã e de noite, de manhã e de noite, e fazer esse treinamento que é o modificado, treinamento caseiro, né? E é uma possibilidade também, né, se você não tem essas essências. Então, e mostra a eficácia, né, e a aderência ao tratamento. O tratamento não farmacológico, então esse é o tratamento que a gente acabou de falar, tratamento não farmacológico, que é o treinamento olfatório. E como tratar de forma farmacológica? Existem várias opções.
Atualmente, além dos projetos de pesquisa de mestrado e doutorado, são desenvolvidos alguns projetos associados de iniciação científica e extensão, que congregam alunos de diferentes cursos e instituições do Distrito Federal. Podemos citar especificamente a pesquisa sobre a eletrofisiologia da audição de recém-nascidos cujas mães foram infectadas pelo vírus SARS-CoV-2 durante a gestação. Assim, além de contribuir com a ciência, o LEO forma e capacita profissionais para atuarem em suas áreas de interesse. As pesquisas desenvolvidas no LEO são divulgadas em revistas científicas e jornais acadêmicos e estão disponíveis à comunidade para consulta e discussão.